Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal compartilho a minha jornada pelo universo dos livros. Então, muito obrigada por visitar o meu cantinho. Já se inscreve e ativa as notificações para não perder novos conteúdos. Curte o vídeo logo no início para ajudar na divulgação. Compartilha com os amigos. Gostou desse estilo de vídeo? Quer ouvir mais audiocontos? Tem uma playlist, eu vou deixar aqui porque esse é o quarto vídeo. E tem outros 3 contos que eu já li. O primeiro conto foi Uma História de Fantasma, da Ada Trevanion. O segundo conto, O Coração Delator, do Edgar Allan Poe. O terceiro conto, A Ursa, do Jean-Baptiste Basile. E hoje a gente vai ler O Freixo, de Montague Rhodes James, tá? Chama O Freixo. Esse é um conto de 1904, o Gótico Botânico eu apoiei no Catarse, em apoio coletivo da Editora Wish. Agora a Editora Wish, gente, ela faz parte do grupo da Editora Darkside, mas na época que esse livro foi publicado, eu apoiei e meu nome está aqui em amarelo, como uma das apoiadoras lá no Catarse. Esse apoio coletivo geralmente arrecada dinheiro para que o livro seja efetivamente publicado. Inclui ali vários custos, né, de tradução, de revisão, de direitos autorais. Então é muito interessante se você puder apoiar no Catarse uma editora. A Editora Wish ainda faz algumas campanhas, mas hoje eles têm muito mais publicações sem precisar dessa ajuda que antes era tão necessária, tá? Veio esse marcador também. E essa edição conta com mini biografias dos autores, então vou ler aqui o nosso autor, olha a foto dele, entregando tudo. E aí eu vou ler essa mini biografia e depois ler o conto. Como a gente está seguindo uma tradição, né? Acho que vocês gostaram de conhecer um pouco do autor ou da autora antes de ler o conto. Vou seguir essa tradição, vou começar a leitura aqui em pé. É difícil escapar de Montague Rhodes James quando pensamos em histórias sobrenaturais clássicas. Suas narrativas de fantasma estão entre as mais adoradas entre os leitores do gênero, apesar de o autor não ser tão popular hoje em dia. Montague Rhodes James nasceu em Kent, na Inglaterra, muitos contos da Inglaterra, em 1862. Caçula de uma família de 4 filhos, cresceu em um tradicional lar inglês, sendo seu pai um pastor anglicano e sua mãe filha de um oficial da marinha inglesa. Montague Rhodes James teve uma formação intensa, tendo passado por algumas das mais conceituadas instituições de ensino inglesas, como a Eton College e a Universidade de Cambridge. Olha! James se tornou um importante acadêmico, tendo sido responsável pela catalogação de grande parte do acervo de manuscritos da Universidade de Cambridge, além de atuar como professor de estudos medievais na King's College. Ai, amo professores que são escritores também. As tradições antigas com as quais ele mantinha contato por meio de seus estudos serviram de inspiração para as histórias de fantasmas que o tornaram famoso. O que começou como um hobby se tornou seu legado. A primeira coletânea de Amy R. James, publicada em 1904, se tornou um sucesso e abriu espaço para que ele escrevesse e publicasse outras. As paisagens do interior da Inglaterra, gravadas em sua memória na infância, serviram de ambientação para as histórias que marcariam para sempre a literatura gótica, com direito à bruxaria e um bom toque de sobrenatural botânico. O Freixo fará com que os leitores se atentem para os sons estranhos que sussurram na madrugada. Gente, vou tentar trazer o máximo de áudios para vocês aí. Eu sei que vocês estão gostando desses áudios pontuados no meio da narração. Vou ler aqui um trechinho antes da gente virar a câmera.
Esse livro chama Mestres do Gótico Botânico. Muitas vezes eu esqueço de falar a parte dos mestres, tá? E falo só Gótico Botânico, mas o título é Mestres do Gótico Botânico e Outros Suspenses Venenosos. O Freixo, de 1904. Montague Rhodes James. Quando uma mulher é condenada à forca por bruxaria, cria-se um segredo que acompanhará várias gerações de moradores da mansão Castringham. Mortes misteriosas, vultos correndo na noite e promessas de tragédias, tudo à sombra de uma única árvore que cresce ao lado da mansão. Gente, eu não sei porque o Freixo sempre é assustador, mas vamos lá, senão eu vou ficar comentando o conto inteiro e não vou ler. Todos os que já viajaram pelo leste da Inglaterra conhecem essas pequenas casas de campo. Prédios pequenos e um tanto úmidos, geralmente de arquitetura italiana, cercados de terrenos entre 32 e 40 hectares. Para mim, eles sempre tiveram um apelo muito forte. As cercas de carvalho cinzento, as árvores nobres, os açudes com juncos ao redor e a faixa de bosques ao longe. Gosto de pórtico com pilares, talvez fixados a uma casa de tijolos vermelhos, ao estilo Rainha Ana, estucada para se adequar à moda greciana do fim do século XVIII. Do salão interior que vai até o telhado, o qual deve sempre conter uma galeria e um pequeno órgão de tubos. Gosto também da biblioteca, onde se pode encontrar desde um saltério do século XIII até uma edição em quarto de Shakespeare. Gosto dos quadros, é claro, mas talvez mais do que qualquer outra coisa, gosto de imaginar como teria sido a vida naquela casa quando fora construída, no auge da prosperidade dos senhorios, e não menos do que agora, quando se o dinheiro não é tão abundante, os gostos são mais variados e a vida é tão interessante quanto. Gostaria de ter uma dessas casas, além de dinheiro bastante para mantê-la e nela entreter modestamente meus amigos. Mas estou me desviando do assunto. Preciso contar sobre uma série de casos curiosos que aconteceu em uma casa tal qual a que tentei descrever, a mansão Castringham, em Suffolk, Inglaterra. Acho que muitas obras foram feitas no casarão desde o período de minha história, mas as características essenciais que descrevi ainda estão lá. Pórtico italiano, casa branca e quadrada, mais velha por dentro do que por fora, o terreno com bosques ao redor e o açude. A principal característica que ressaltava a casa entre tantas outras já não existe mais. Quem a olhasse pelo lado de fora veria à direita um grande e antigo freixo que crescia a uns 6 metros da casa, quase encostando os galhos na parede. Suponho que estivesse lá desde que Castringham deixou de ser uma fortificação quando o fosso fora preenchido e a residência elisabetana construída. De qualquer maneira, a árvore já estava bem perto de atingir o tamanho máximo em 1690. Naquele ano, o distrito no qual se situava a mansão fora palco de uma série de julgamentos de bruxas. Levará tempo, penso eu, até que alcancemos uma estimativa correta da quantidade de razões reais, se é que houve alguma, enraizadas no medo universal de bruxas na antiguidade. Se as pessoas acusadas desse crime realmente imaginavam possuir algum tipo de poder estranho, se ao menos tinham a intenção, além do poder de fazer mal aos seus semelhantes. Ou se todas as confissões, das quais existem tantas, foram extraídas pela simples crueldade dos caçadores de bruxas. Essas são perguntas que, penso eu, permanecem sem resposta. A narrativa a seguir me faz pensar que não posso descartá-la por completo como mera invenção. O leitor deverá julgá-la por si mesmo.
Castringham forneceu uma vítima para o alto da fé. Chamava-se Mother Sol, da qual a única diferença para as demais bruxas comuns de vilarejos era ser um tanto mais rica e de posição social mais influente. Muitos fazendeiros de boa reputação na paróquia fizeram esforços para salvá-la, atestando sobre seu caráter e se mostrando bastante apreensivos perante a decisão do júri, o que parece ter sido fatal para a mulher, fora a evidência apresentada pelo então proprietário da mansão Castringham, Sir Matthew Fell, que afirmou tê-la visto da janela em 3 ocasiões diferentes, em noites de lua cheia, colhendo ramos do freixo próximo à minha casa. Ela havia subido nos galhos em roupas de dormir, para então cortar pequenos gravetos com uma faca bastante curva, parecendo falar sozinha enquanto trabalhava. Em cada ocasião, Sir Matthew havia feito seu melhor para tentar capturá-la, mas a mulher sempre percebia qualquer barulho que ele fizesse por acidente, e tudo o que ele encontrava ao chegar ao jardim era uma lebre correndo pelo caminho em direção ao vilarejo. Na terceira noite, ele havia dado o máximo de si para persegui-la tão depressa quanto possível, indo parar direto na casa da senhora Mother Sol. Tivera que aguardar por 15 minutos enquanto batia à porta dela, até que a mulher surgisse, parecendo muito zangada e sonolenta, como se tivesse acabado de sair da cama, e ele sem uma boa explicação para a visita. Principalmente em razão dessa evidência, ainda que houvessem muitas outras menos impactantes e incomuns trazidas por outros habitantes do vilarejo, a senhora Mother Sol foi considerada culpada e condenada à morte. Enforcaram-na em uma semana após o julgamento, com mais 5 ou 6 criaturas infelizes, em Bury St Edmunds. Sir Matthew Fell, que na época era o xerife da cidade, esteve presente na execução. Era uma manhã chuvosa de março, quando a carroça subiu pelas duras colinas do lado de fora de Northgate, onde ficava o cadafalso. As outras vítimas estavam apáticas ou inconsoláveis, mas a senhora Mother Sol, tanto na vida quanto na morte, tinha um temperamento muito diferente das demais. Sua fúria venenosa, como colocou um repórter da época, deixou os presentes tão transtornados, sim, até mesmo Carrasco, que todos os que a viram concordaram que se tratava da encarnação de um diabo louco. Ainda assim, não ofereceu resistência aos agentes da lei. Apenas os olhos, com uma expressão tão terrível e peçonhenta, que, como me afirmou um deles, a mera lembrança daquele olhar assombrou seus pensamentos pelos 6 meses seguintes. Porém, tudo que ela disse e permanece registrado foi o que pareceram palavras sem sentido. Haverá convidados na mansão. Palavras que repetiu mais de uma vez em voz baixa. Senhor Matthew Fell ficou impressionado com a atitude da mulher. Discutiu o assunto com o padre da paróquia local, com o qual viajara de volta para casa após o julgamento. Não havia entregado as evidências de bom grado, pois não se sentiu particularmente infectado pela obsessão com a caça às bruxas, mas havia declarado antes e após o veredito que seu testamento não poderia ter sido diferente e que não era possível que estivesse equivocado a respeito do que vira. O processo todo havia sido repugnante para ele, visto que se tratava de um homem que gostava de se manter em bons termos com os outros, mas tinha um dever a cumprir e assim o fizera. Este parece ter sido o resumo de seus sentimentos, pelos quais o padre o aplaudiu, como qualquer homem sensato teria feito. Algumas semanas depois, quando a lua de
de maio estava cheia, o padre e senhor de terra se encontraram de novo no terreno ao redor da mansão, onde caminharam juntos. A senhora Fell estava com a mãe, a qual se encontrava bastante doente, enquanto Sir Marfell permanecia sozinho na casa. Assim, o padre, que se chamava Sr. Crome, foi facilmente persuadido a participar de uma ceia tardia na mansão. Sir Marfell não foi uma companhia muito boa naquela noite. A conversa girou principalmente em torno de assuntos familiares e da paróquia, para os quais, por acaso, Sir Marfell fez um memorando, descrevendo certos desejos e intenções a respeito de suas propriedades, os quais se provaram muito úteis mais tarde. Quando o Sr. Crone pensou em voltar para casa mais ou menos às 9:30 da noite, Sir Marfell e ele pegaram a primeira curva do caminho de cascalho nos fundos da propriedade. O único acontecimento que chamou a atenção de Sr. Crone foi quando, ao avistarem o freixo que descrevi como crescendo próximo às janelas da casa de Sir Marfell, parou e disse: "O que é aquilo correndo para cima e para baixo no tronco da árvore? Seria um esquilo? Achei que estivesse em suas tocas a essa hora." O padre olhou e viu a criatura se movendo, mas não conseguiu distinguir sua cor sob a luz do luar. Os contornos distintos, no entanto, visto apenas por um instante, ficaram marcados em sua mente. Poderia ter jurado que, por mais que parecesse bobagem aqui, esquilo ou não, a coisa tinha mais de 4 patas. Sem muito que pudesse ser feito quanto à visão momentânea, os dois se separaram. Pode ser que tenham se encontrado de novo desde então, mas não antes de se passarem muitos anos. No dia seguinte, Sir Marfell não estava no andar de baixo às 6 da manhã, como de costume, nem às 7, nem mesmo às 8, que levou os criados a baterem à porta de seu quarto. Não preciso me estender no quanto estavam preocupados tentando ouvir pela porta e batendo repetidas vezes, quando por fim a porta foi aberta pelo lado de fora. Como se pode adivinhar, encontraram o mestre morto e escurecido. Não havia nenhuma marca de violência visível naquele momento, mas a janela estava aberta. Um criado saiu para buscar o padre, que o instruiu a partir a cavalo para dar a notícia ao legista. O Sr. Crome se dirigiu o mais rápido que pôde até a mansão, sendo então guiado ao quarto onde o homem jazia morto. Deixou entre os outros papéis algumas anotações que mostravam um genuíno respeito e a tristeza que sentiu por Sir Marfell. Além deste relato, o qual transcreverei em prol dos esclarecimentos que traz aos acontecimentos, bem como as crenças comuns da época. Não havia qualquer indício de uma entrada forçada no quarto, mas a janela estava aberta. Como o meu pobre amigo a teria deixado nesta estação? Naquela tarde, ele havia bebido um pouco de cerveja em um recipiente de prata, mais ou menos do tamanho de uma caneca de meio litro. Mas à noite ainda não havia bebido tudo. Essa bebida foi examinada pelo médico de Bury, um tal de Sir Hodgkins, o qual não foi capaz, conforme declarou sob juramento, diante de solicitação do legista, de revelar a presença de qualquer tipo de substância venenosa. Como esperado, em razão do grande inchaço e escurecimento do cadáver, falava-se entre os vizinhos de um possível envenenamento. Pela forma como o corpo foi encontrado na cama, tão contorcido e desarrumado, concluiu-se que meu valoroso amigo e patrono provavelmente sucumbira em extrema dor e agonia, o que permanece sem explicação e que a mim parece indício de um terrível e ardiloso plano por parte dos autores desse crime bárbaro, é que as mulheres responsáveis por lavar e preparar o corpo, ambas pessoas sérias e bastante
respeitadas em seu ofício fúnebre, vieram a mim afligidas por um enorme sofrimento do corpo e da mente. Afirmavam que, tão logo haviam tocado o peito do cadáver com as mãos nuas, foram acometidas por uma dor nas palmas e por uma tremedeira fora do comum, o que de fato foi confirmado assim que se batia o olho nelas. A dor e o inchaço que se estenderam rapidamente para os antebraços, aumentando tanto que, como foi observado mais tarde, ambas foram forçadas a se ausentar do exercício da profissão por várias semanas. Ainda assim, nenhuma tinha marcas visíveis na pele. Ao ouvir isso, fui ter com o médico, o qual ainda estava na casa. Procuramos por provas com o maior cuidado possível, com o auxílio de uma pequena lente de aumento. Ainda assim, não conseguimos detectar, com o instrumento que tínhamos à disposição, nada além de alguns pequenos cortes ou picadas, os quais concluímos terem sido os pontos pelos quais o veneno poderia ter sido introduzido. Lembrei-me do anel do Papa Borgia, bem como de outros exemplos conhecidos da terrível arte dos envenenadores italianos da era passada. Isso é tudo que há para ser dito a respeito dos sintomas encontrados no cadáver. Quanto ao que tenho a acrescentar, trata-se apenas de um experimento próprio, cujo valor deixarei para ser julgado pela posteridade, se existe algo de valor nele. Havia uma pequena Bíblia sobre a mesa de cabeceira, da qual meu amigo, diligente tanto em assuntos menores quanto nos mais relevantes, fazia uso à noite e ao despertar, quando lia um pequeno trecho. Tomando-a em mãos, não sem uma lágrima devidamente derramada em respeito a ele, de cujo simples prognóstico havia passado para a contemplação de uma sua grande origem, ocorreu-me como, em tais momentos de desamparo, tendemos a nos agarrar a qualquer brilho tênue que traga a promessa de luz para colocar à prova aquela antiga prática de sortes, a leitura da sorte nas páginas da Bíblia, considerada por muitos como mera superstição, mas da qual o relato de Sua Majestade Sagrada, o abençoado rei e mártir Charles Lord Falkland, era agora amplamente discutido. Devo admitir que minhas tentativas não me foram de grande valia. Ainda assim, tendo em vista que a causa e origem desses terríveis incidentes poderão ser investigadas em algum momento, trarei de registrar os resultados para o caso de relevarem a verdadeira natureza do crime a uma inteligência mais apurada do que a minha. Fiz 3 tentativas abrindo o livro sagrado e colocando o dedo sobre certas palavras. As primeiras vieram de Lucas, capítulo 13, versículo 7. Córtia. Na segunda tentativa, Isaías 13, versículo 20. Nunca mais será habitada. E na terceira, Jó, capítulo 29, versículo 30. E seus filhos chupam sangue. Isso é tudo que precisa ser citado das anotações de Sr. Cromwell. Sir Matthew Fell foi devidamente sepultado e o sermão fúnebre realizado pelo Sr. Cromwell no domingo seguinte foi impresso sob o título de O Caminho Insondável, ou O Perigo à Inglaterra e as Maliciosas Artimanhas do Anticristo. Era a opinião do padre, assim como da maior parte da vizinhança, que o nobre cavaleiro havia sido vítima de uma imitação da trama papal. Seu filho, Sir Matthew II, herdou os títulos e as propriedades, encerrando o primeiro ato da tragédia de Castringham. É preciso mencionar, ainda que não seja nenhuma surpresa, que o novo baronete não ocupou o quarto no qual o pai havia morrido. Na verdade, ninguém além de algum visitante ocasional dormiu lá durante todo aquele período. Sr. Matthew II faleceu em 1735 e não me parece que qualquer coisa em particular
tenha marcado seu governo, exceto por uma curiosa e constante mortalidade entre o gado e demais animais domésticos, a qual pareceu aumentar ligeiramente com o passar do tempo. Interessados nos detalhes poderão encontrar um relatório estatístico em uma carta à Revista dos Cavaleiros de 1772, a qual coletou dados das anotações do próprio baronete. Ele colocou um fim na situação com uma medida simples, trancando os animais em galpões durante a noite e não mantendo nenhuma ovelha solta no terreno, pois percebera que os ataques não ocorriam quando estavam todas em ambientes fechados. Depois disso, os incidentes se limitaram a pássaros selvagens e animais silvestres. Como não temos um testemunho adequado dos sintomas, em vista de que vigílias noturnas se provaram inúteis para trazer à tona qualquer evidência, não me estenderei no que os fazendeiros de Suffolk chamaram de doença de Castringham. O segundo Sir Matthew faleceu em 1735, como mencionei, e foi devidamente sucedido pelo filho, Sir Richard. Foi neste período que o grande assento particular da família fora construído no lado norte da igreja. As ideias do novo senhor eram tão grandiosas que diversos túmulos daquele lado maldito tiveram de ser violados para satisfazer as suas necessidades. Entre eles estava o da senhora Mothersole, cuja localização era conhecida com precisão devido a uma anotação nos projetos da igreja e do jardim, ambas feitos pelo Sr. Crome. Criou-se certo interesse no vilarejo quando veio a público que a famosa bruxa, a qual ainda era lembrada por alguns, estava por ser exumada. Houve então um forte sentimento de surpresa e deveras apreensão quando se descobriu que, embora o caixão estivesse razoavelmente preservado, dentro dele não havia nenhum sinal de corpo, ossos ou poeira. Um fenômeno curioso de fato, pois à época do enterro ninguém sequer teria sonhado com algo como a ressurreição. Também era difícil conceber qualquer motivo racional para o roubo de um cadáver, senão para o uso em uma sala de dissecação. O incidente trouxe à tona por um tempo todas as histórias de julgamento e façanhas das bruxas, dormentes havia 40 anos. Sir Richard era um inovador pernicioso, sem dúvida. Antes dele, a mansão havia sido um belo quarteirão dos mais elegantes tijolos vermelhos, mas ele havia viajado pela Itália, onde fora infectado pelo gosto local. Tendo mais dinheiro que seus antecedentes, decidira criar um palácio italiano, onde antes encontrara uma casa inglesa. Estuque e silhar cobriram os tijolos, alguns mármores romanos sem graça foram colocados no hall de entrada e nos jardins. Uma réplica do templo de Sibila, em Tivoli, foi exigida nas margens opostas do açude. A mansão Castringham adquire um aspecto inteiramente novo e, devo dizer, menos atraente. Apesar de tudo, era bastante admirada, servindo de modelo para muitas casas da alta sociedade local ao longo dos anos. Certa manhã, em 1754, Sir Richard acordou após uma noite de desconforto. Estivera ventando bastante e a chaminé esfumaçara de maneira persistente, mas ainda assim fazia tanto frio que fora preciso manter o fogo aceso. Alguma coisa havia feito tanto barulho pelo lado de fora da janela que teria sido impossível para qualquer pessoa ter um momento de sossego. Além disso, aguardava vários convidados importantes que chegariam ao longo do dia, os quais estariam esperando por algum tipo de entretenimento. Seus surtos de raiva, os quais continuaram ao longo da caçada, vinham sendo tão sérios que ele temia pela própria reputação de responsável pelas atividades de caça esportiva. No entanto, o que mais o atingiu foi o outro fator da noite mal dormida. Não dormiria naquele quarto novamente de maneira
mentira alguma. Esse foi o principal tópico de suas reflexões durante o desjejum, após o qual começou uma avaliação sistemática dos quartos que poderiam atender melhor às suas necessidades, o que levou tempo. Este tinha as janelas voltadas para o leste e aquele para o norte. Neste, os criados estariam sempre passando em frente à porta, e naquele outro, o estrado da cama não agradara. Não, ele precisaria de um quarto com vista para o oeste para que o sol não acordasse tão cedo e que ficasse longe dos afazeres da casa. A governanta estava ficando sem opções. Bem, Sir Richard, disse ela, sabe que há apenas um quarto assim na casa. Qual seria? Perguntou Sir Richard. O quarto de Sir Matthew, o aposento oeste. Neste caso, coloque-me lá, pois dormirei nele esta noite. Onde fica? Por aqui, sem dúvida. E se apressou em direção ao quarto. Ah, Sir Richard, disse ela, seguindo. Ninguém dorme lá há 40 anos. O ar quase não mudou desde que Sir Matthew morreu no cômodo. Vamos, abra a porta, senhora Stock. Ao menos quero ver o quarto. A porta foi aberta e de fato havia um cheiro rançoso de terra. Sir Richard caminhou até a janela, impaciente como de costume, abrindo as cortinas e encarando os caixilhos. Aquela parte da casa quase não havia sido tocada pelas reformas devido ao grande fecho que a mantinha fora da vista. Arege-o durante todo o dia, senhora Shiddock. E à tarde traga a mobília de meu quarto para cá. Coloque o bispo de Kilmore em meu antigo aposento. Com licença, Sir Richard, disse uma voz diferente, interrompendo. Poderia fazer a gentileza de ceder um momento de atenção? Sir Richard se virou e viu um homem vestido de preto sob a soleira da porta. Peço que perdoe a intromissão, continuou o homem, curvando-se. Talvez não se lembre bem de mim. Meu nome é William Crome. Meu avô foi padre daqui, durante o tempo de seu avô. Bem, senhor, disse Sir Richard, o sobrenome dos Cromes sempre abrirá as portas da mansão Castringham. Ficarei contente em renovar uma amizade que já existe há 2 gerações. Em que posso servi-lo? Se não estiver enganado a julgar pela hora da visita e por sua postura, acredito que esteja com alguma pressa. É a mais pura verdade, sir. Estou viajando a cavalo de Norwich a Bury St. Edmunds. Tão depressa quanto sou capaz. Parei para lhe entregar alguns documentos, os quais acabamos de encontrar entre aquilo que meu avô deixou após a morte. Acreditamos que encontrará questões pertinentes à sua família entre eles. É imensamente prestativo, Sr. Crome. Tenha a bondade de me acompanhar até a sala de estar e aceitar um cálice de vinho para que possamos dar uma olhada juntos nesses documentos. Quanto a você, senhora Shiddock, como disse, certifique-se de arejar este quarto. Sim, foi aqui que meu avô faleceu. Sim, a árvore talvez deixe o local um tanto úmido. Não desejo ouvir mais nada. Peço que não crie problemas. Você tem suas ordens, então vá. Poderia me seguir, senhor? Dirigiram-se ao escritório. O pacote que o jovem senhor Crome trouxera, ele havia acabado de se tornar membro do Clare Hall em Cambridge, devo acrescentar. E em seguida publicou uma respeitável edição de Polieno. Continha, entre outras coisas, as anotações que o amigo padre fizera logo após a morte de Sir Matthew Fell. Era a primeira vez que Sir Richard se deparava com a enigmática sortes bíblicas, a leitura da sorte nas páginas da Bíblia, da qual você ouviu falar e a qual o impressionou bastante. Bem, disse ele, a Bíblia de meu avô deu um conselho bastante prudente. Corte-a. Se isso se refere ao fecho, que ele descanse tranquilo, pois não ignorarei o que foi dito. Nunca vi tamanho criadouro de catarro e febre. A sala de estar continha os livros da família, os quais
à espera de uma coleção que Sir Richard havia adquirido na Itália e da construção de um cômodo adequado para mantê-los, não eram muitos. Sir Richard ergueu os olhos do papel para a estante de livros, dizendo: será que o velho profeta ainda está ali? Gostaria de vê-lo. Atravessando a sala, apanhou uma Bíblia pesada, encontrando na folha de guarda uma inscrição que dizia: para Matthew Fell, de sua querida madrinha Anne Aldous, 2 de setembro de 1659. Não seria má ideia testá-lo novamente, Sr. Crome. Aposto que encontraremos alguns nomes nas crônicas. O que temos aqui? Tu me procurarás pela manhã, mas eu já não existirei. Ora, ora, seu avô teria feito um belo presságio disso, não? Sem mais profetas para mim. Não passam de histórias. E agora, Sr. Crome, sou infinitamente grato pela entrega. Receio que este esteja ansioso para seguir caminho, mas, por favor, permita-me lhe servir outro cálice. Após a genuína mostra de hospitalidade, foi Sir Richard aprovar a cordialidade e boa educação do jovem. Ambos seguiram seus caminhos. À tarde, chegaram os convidados, o bispo Kilmore, a senhora Mary Hervey, Sir William Canfield, etc. Jantar às 5, vinho, cartas, ceia e depois camas. Na manhã seguinte, Sir Richard estava relutante em apanhar a arma para se unir aos demais. Conversava com o bispo de Kilmore, o qual, diferente de muitos bispos irlandeses da época, havia visitado o Vaticano e de fato vivido lá por tempo considerável. Naquela manhã, enquanto caminhavam pela varanda e conversavam a respeito das reformas e melhorias da casa, o bispo apontou para a janela do quarto oeste e disse: você jamais convenceria alguém de meu rebanho irlandês a dormir naquele quarto, Sir Richard. Por que diz isso, meu senhor? Aquele é, em verdade, meu próprio quarto. Bem, acredita-se entre nosso campesinato irlandês que dormir próximo a um freixo traz a pior sorte possível. E você tem um belo exemplar dessa árvore a menos de 2 metros da janela do quarto. Talvez essa característica já o tenha atingido, prosseguiu o bispo sorrindo, pois você não parece, se me permite dizer, tão descansado quanto seus amigos gostariam de vê-lo após uma noite de sono. É fato que isso ou alguma outra coisa me fez perder o sono da meia-noite às 4 da manhã, meu senhor. Quanto à árvore, será cortada amanhã e não terei mais de me preocupar com ela. Aplaudo sua determinação. Não pode ser muito saudável respirar o ar abafado como estava por toda essa folhagem. Vossa Senhoria tem razão, penso eu, porém não deixei a janela aberta a noite passada. Foi o barulho, qual sem dúvida era dos galhos roçando o vidro, que entrou e me manteve de olhos abertos. Não creio que isso seja possível, Sir Richard. Aqui, observe deste ângulo. Nenhum destes galhos mais próximos podem tocar a janela, a não ser que houvesse uma ventania, o que não ocorreu ontem à noite. Precisariam de mais 30 centímetros para tocar o vidro. É verdade, senhor. O que então, pergunto-me, arranhara e chacoalhava de tal forma, ora, e veja só, cobriu a poeira na soleira da janela, com linhas e marcas. Concordaram por fim que ratos deveriam ter escalado as trepadeiras. Foi a conclusão do bispo, a qual Sir Richard aceitou de pronto. O dia passou tranquilamente e a noite veio. Todos se dirigiram aos quartos de dormir, desejando uma noite melhor a Sir Richard. Estamos agora em seus aposentos, com a luz apagada e o cavaleiro na cama. O quarto fica sobre a cozinha, e a noite lá fora está agradável e quente, de maneira que a janela permanece aberta. Há pouca luz sobre a cama, mas nota-se um movimento estranho, como se Sir Richard
estivesse movendo a cabeça depressa de um lado para o outro, produzindo o som mais baixo possível. E agora você imaginaria, pois a meia-luz pode ser enganadora, que ele tinha várias cabeças marrons e arredondadas, as quais se moviam para frente e para trás, chegando à altura do peito. Seria uma ilusão horrível ou algo mais. Ali, algo cai da cama com um leve ruído, como um gato, e foge pela janela em um instante. Outros 4, e em seguida tudo fica quieto novamente. Tu me procurarás pela manhã, mas eu já não existirei. Primeiro Sir Matthew, agora Sir Richard, morto e escurecido na própria cama. Uma trupe de convidados e criados, silenciosos e pálidos, se reuniu sobre a janela quando a notícia foi dada. Envenenadores italianos, emissários papais, ar infectado. Todos esses e outros palpites mais foram levantados. O bispo de Kilmore olhou para a árvore a qual um gato branco estava agachado sobre um dos galhos inferiores, olhando para dentro do tronco oco e marcado pelos anos. Observava com grande interesse alguma coisa ali dentro. Súbito, o gato se levantou e se inclinou sobre o buraco. Então um pedaço da borda no qual ele estava se abriu e o animal rastejou para dentro. Todos olharam para cima com o barulho da queda. É sabido pela maioria que um gato é capaz de gritar, mas poucos já ouvimos. Espero um grito como o que veio de dentro do tronco do grande feixe. Houve 2 ou 3 gritos, as testemunhas não saberiam dizer, e então nada além de um barulho leve e abafado de alguma coisa se remexendo ou lutando lá dentro. A senhora Mary Harvey desmaiou de imediato, ao passo que a governanta tapou os ouvidos e fugiu até cair na varanda. O bispo de Kilmore e Sir William Cantfield permaneceram ali, mas também estavam assustados, ainda que tivesse sido apenas o grito de um gato. Sir William engoliu em seco 1 ou 2 vezes antes de conseguir dizer: há mais do que imaginamos naquela árvore, meu senhor. Sugiro que seja feita uma busca neste instante. Os demais concordaram. Uma escada foi trazida para que um dos jardineiros subisse e olhasse dentro do tronco, mas não era possível ver nada além de leves indícios de algo se movendo. Trouxeram uma lanterna, a qual foi descida por uma corda. Precisamos chegar ao fundo disso. Apostaria minha vida, meu senhor, que o mistério destas mortes terríveis está ali. O jardineiro subiu outra vez com a lanterna, descendo-a com cuidado pelo buraco. Viu-se a luz amarela em seu rosto quando ele inclinou, e então as feições distorcidas por um terror e repulsa inacreditáveis, antes que gritasse com uma voz horrível e caísse para trás da escada, onde, por sorte, 2 homens o seguraram, deixando a lanterna deslizar para dentro da árvore. Ele havia desmaiado e seria preciso tempo antes que tivessem qualquer palavra dele. Até lá tinham outra coisa para a qual olhar. A lanterna devia ter se quebrado no fundo da árvore, expondo à chama as folhas secas e aos detritos que lá se encontravam. Uma densa fumaça surgiu em questão de minutos, e então fogo até que a árvore inteira estivesse ardendo. Os presentes se posicionaram em um círculo a alguns metros de distância. Sir William e o bispo deram ordens aos homens para que trouxessem quaisquer armas e ferramentas que pudessem encontrar, pois sem dúvida alguma o que quer que estivesse usando a árvore de covil seria forçado a sair pelo fogo. E assim foi. Primeiro, vindo de onde a árvore se dividia em 2, viu-se um corpo arredondado e em chamas, do tamanho de uma cabeça humana, aparecer de repente, caindo para trás em seguida. Isso se repetiu mais 5 ou 6 vezes, até que uma bola similar saltou pelo ar e caiu na grama, onde ficou imóvel por um momento. O bispo se aproximou tanto quanto a coragem lhe permitiu, encontrando nada além dos restos de uma enorme aranha, cheia de veias e fustigada pelas chamas. À medida que o fogo alcançava o sopé da árvore, mais corpos grotescos e cobertos de pelos cinzentos surgiram de dentro do tronco. O freixo ardeu por um dia inteiro,
ao longo do qual os homens mantiveram guarda, matando os monstros que saltavam dali. Somente quando a árvore se desfez em pedaços e após um longo tempo, sem que mais criaturas surgissem, eles se aproximaram com cautela para examinar as raízes. O que encontraram, relatou o bispo de Kilmore, foi um local oco sob a terra, dentro do qual havia 2 ou 3 corpos daquelas criaturas sufocadas pela fumaça. Porém, o mais curioso é que ao lado do covil, escorados contra a parede, estavam os restos de um esqueleto humano com a pele ressecada sobre os ossos e alguns resquícios de cabelos pretos. Após serem examinados, declarou-se, sem sombra de dúvida, serem os restos mortais de uma mulher morta há cerca de 50 anos. Que conto longo, levei mais de hora para ler em voz alta, repetindo algumas frases, estou até meio rouca. E eu jurava que a senhora, né, que foi ali condenada por bruxaria, estaria vivendo dentro do fecho. Mas assim, o final dá a entender que ela já tinha morrido há muito tempo, já que encontraram só os restos mortais. Talvez o ódio dela serviu de alimento para esse freixo, ficou meio no ar. Eu achei surpreendente a questão das aranhas, porque eu não sabia que tinha aranhas. Para quem tem medo de aranha, é um prato cheio. E não foi intencional, tá? Se você tem medo de aranha, não foi intencional. Mas me conta aqui o que vocês acharam desse conto longuíssimo. Espero que não tenha ficado mais de 1 hora. Muito obrigada se você ouviu o conto até o final, chegou aqui. E volte amanhã para assistir, ouvir o 5º conto. Um grande beijo. Até amanhã. Tchau.